Vamos lá, vou fazer um vídeo aqui com algumas explicações sobre fechamento de arquivo, voltado diretamente para a nossa empresa, tá? O tipo de material que a gente usa, tipo de material que a gente trabalha. Eu peguei algumas situações para ser abordadas. Vamos começar com um exemplo de um arquivo recebido por agência, tá? Normalmente as agências criam em Adobe Illustrator. A gente trabalha principalmente até para fechamento de arquivo no CorelDRAW, que é o que tem maior compatibilidade em si com as nossas máquinas. Então, vou dar um exemplo vivo. Ó. Esse projeto aqui a gente recebeu de uma agência, correto? Que vai ser impresso para fazer uns painéis de lona. Vamos ao primeiro ponto. A gente recebe esse arquivo aqui de alguma agência. Tá? Quando a gente vai importar para dentro do Corel, a gente nota que ele abre de maneira não tão compatível. Tá vendo aqui? Ó? Como ele abriu com diversos erros na parte de configuração do nosso programa. Então, primeira parte, quando a gente recebe um arquivo de agência, ou que a gente baixa em algum site que já venha pronto, que a gente não tenha total noção de onde é que ele está vindo, a gente vai converter ele em bitmap. Tá? Então, o primeiro passo para a conversão de bitmap, né, seria nós definirmos quantos DPI e que tipo de formato a gente vai fazer a parte de conversão dele. Então, no caso, esse aqui ele é um painel que vai ser uma impressão de lona, tá? Que é 287 por 70 centímetros. Realmente é um objeto grande. Tá? Esses objetos grandes, se a gente simplesmente pegar esse arquivo aqui, ó, nós ir na parte de conversão, nós deixarmos do padrão que a gente usa para tamanhos pequenos, com 300 dpi, ele vai ficar com 1,31 GB total descompactado. É um arquivo muito grande para ser trabalhado. Então, arquivos grandes, normalmente, máximo que a gente vai trabalhar de DPI vai ser 150. Como saber, na verdade, até que ponto a gente pode fazer essa conversão de 150 ou mais? Como nós vamos definir esses DPI? A gente vai pegar partes específicas da arte, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, ó. Vamos pegar partes pequenas, os quais tem um detalhe, a gente vai trabalhar muito com a parte de zoom de 100%. Primeira coisa, a imagem tem que estar na escala real, tá? Tem que estar no tamanho no real. A gente vai pegar um objeto mais pequeno para nós conseguir fazer o acompanhamento e a perda de qualidade. Ó, vou converter, por exemplo, esse bitmap aqui, vou dar um exemplo aqui, ó, vou converter ele em 10 dpi. Tá vendo que ele realmente desconfigurou completamente? Então isso que a gente vai ter que confirmar. Ou seja, a gente vai começar numa escala do DPI maior e trazendo para um DPI menor e acompanhando para ver como vai ficar a realidade final do seu arquivo. Óbvio, se a gente vir aqui e converter ele para 300 dpi, a gente tem certeza absoluta que ele vai ficar perfeito. Só que no caso a gente não quer trabalhar com arquivos tão grandes justamente para facilitar a parte de RIP da impressora. Tá, então a gente vai pegar um zoom aqui, vou dar um exemplo aqui, ó, vou botar com 150 dpi. Já baixou, em vez de 1,31 GB, a gente já teve uma redução significativa a 334 MB. Quando a gente for converter objetos em CMYK, esse aqui objeto ele foi feito já no padrão CMYK, tá? Então essa opção tem que sempre ser marcada, ó, impressão sobreposta de preto. Tá? Isso que os pretos realmente se tornam realmente pretos, não tem perda de qualidade no preto. A suavização de serrilhados, fundo transparente. Ó, vou converter em bitmap. Tá vendo que praticamente ele não alterou a qualidade? A gente vai dar uma inspecionada no geral em outras partes da imagem. Ó. Lembrando sempre com relação ao 100% de zoom, que é o que a gente vai ter essa definição que tá bom. Ó, a gente poderia até converter em menos do que isso. Vou dar um Ctrl Z de novo. Vou converter ele em 100 dpi. Baixou razoavelmente pouco. Vamos ver a questão de outras partes da imagem. Ó. Por exemplo, notem que ele ainda está numa qualidade boa. Então 100 dpi já daria para usar ele tranquilamente. Ó. Não teve perdas de detalhes importantes por causa da resolução. Então o primeiro ponto que a gente tem que cuidar então vai ser isso, a parte de DPI.
e a parte de impressão sobreposta preto, e caso se o arquivo, se o projeto, se esse projeto aqui, vou dar um exemplo aqui, vou pegar essa outra imagem aqui, ó. Essa imagem, se a gente vir aqui, ela é no formato RGB, correto? A gente veio com a lupa, a gente identificou que ela é RGB. Quando a gente fazer a conversão dela, a gente não vai converter ela aqui para CMYK. Porque o que acontece? A gente tem um software lá que é o de uso da impressora, que é o Photoprint, que ele faz uma conversão melhor do que o Corel faz nessa parte de ferramenta. Então, se o programa, se a criação está em RGB, a gente continua deixando em RGB. Cuidado em relação a isso. A gente tem que cuidar em tonalidade. Aqui no canto direito do Corel, inclusive, tem uma cor de provas, ó, que a gente pode ativar e desativar, que praticamente é o que ela vai fazer quando a gente for fazer o formato de impressão dela, que seria a mesma coisa que nós pegarmos esse projeto aqui que é RGB, ó, vou duplicar ele. Então eu vou pegar aqui e vou converter ele para CMYK, ó. Se nós compararmos realmente, deixa eu só tirar a cor de prova, uma imagem tem alteração de qualidade em relação a outra, não de qualidade, tem alteração de cores. Então cuidar principalmente para ver se não vai ter uma diferença de cor muito agressiva, o qual tenha que ser corrigido ou principalmente feito uma prova de cor para os nossos clientes. Então, sempre cuidado no formato RGB e CMYK por causa da variação de cor. Sempre é bom utilizar a prova de cor, já dá uma boa... Ó, tô ativando e desativando ela, a gente tem uma boa versão de viabilidade, qual deve ser observada sempre. Vamos para o próximo detalhe. Voltando um pouquinho mais aqui na parte de fechamento de arquivos para agência. Ó, a gente recebeu esse formato aqui, né? Eu vou fazer a conversão de novo dele para um formato como a gente iria imprimir. Eu vou botar, por exemplo, aqui, ó, 150 dpi. Ele veio com aqueles defeitos, né? Eu vou converter aqui. Deve ser observado pontos na imagem, ó. A maioria desses quadrantes aqui, eles saíram. Então eu vou converter em bitmap aqui e a gente vai investigar a imagem final. Notem que tem muitas linhas aqui aparecendo. Normalmente essas linhas não aparecem. Mas para fins de criação, até para nós corrermos risco, isso tem que ser sinalizado para quem nos forneceu o arquivo. Então tem que solicitar um arquivo novo, o qual com a versão convertida depois não apareça nenhuma imperfeição. Então você ficar muito atento aos detalhes. Está vendo que essa linha aqui, ó, ela está seguindo por toda a dimensão do carro. Então esse arquivo não estaria aprovado para impressão. Claro, se não tivesse outra forma de fazê-lo, a gente iria fazer um teste de impressão, o qual a gente vai identificar se realmente vai aparecer essas imperfeições mínimas aqui. E se não tivesse outra forma, a gente teria que apresentar para o cliente para ver se ele aprova. Se caso não tivesse uma agência por trás disso aqui. Como a agência, na verdade, existe, tá? Ela fez uma correção de arquivo e depois ela enviou um arquivo final para nós, o qual ficou ok. Mas tem que sempre ficar atento na conversão para ver se todas as informações estão ok. Tá? Se não desapareceu uma camada, vou dar um outro exemplo aqui. A gente pode ter uma imagem que tenha itens, né? Ó. Tenha itens. E sem querer, quando a gente vai fazer o agrupamento, a conversão, esse item acaba indo para trás da camada. Então vamos dizer que esse aqui seria a arte, pitaco de amarelo. Essa seria a arte original, né? E quando a gente for agrupar ou converter, a gente note que na versão final aconteceu de uma das camadas, quando for agrupado, principalmente ele caiu para uma camada de trás. E aí a gente converte em bitmap e a gente acaba perdendo essa informação. Sempre tem que ter muito cuidado. Uma dica crucial antes de converter para bitmap é agrupar tudo, tá? Dar um Ctrl G e agrupar tudo em camada. E principalmente olhar aqui em exibir aramado se não tem camadas que vão ficar ocultas. No caso, vou dar um exemplo aqui, ó, converter em bitmap, converter a imagem. Olha, achatou todas. Notem que tem camadas ainda que não foram achatadas na conversão.
Então a gente tem que ter certeza que essas camadas elas estão na parte correta. Então, estão na camada de cima, não teve perda de informações. Isso também deve ser muito observado. Vamos ver o que mais a gente tem para nós falarmos sobre fechamento. Formatos de exportação, tá? Formato PDF X1 ou PDF X4. Isso aí no caso, vou pegar esse exemplo aqui, vou abrir uma janela nova. Suponhamos que isso aqui é o formato final que a gente vai estar exportando, né? Então a gente fechou, a gente vai fazer as análises, o arquivo está pronto, a gente quer mandar ele para impressão. Aqui na parte de configurações do PDF, tá, tem essas opções aqui, ó, PDF X1, PDF X3, PDF X4. O que difere uma versão da outra? Na verdade, a versão PDF X1, que é essa aqui, ela achata todas as transparências, tudo em camada única. Ou seja, ele achata de maneira geral o qual... Deixa eu tentar me expressar melhor. Se nós tivéssemos diversas camadas aqui além da imagem, tá? Quando a gente botar lá no PDF X1, isso aqui tudo viraria uma camada só achatada. A mesma coisa que a gente fosse achatar um arquivo de imagem, por exemplo. Então, no arquivo PDF X4, ele é para uma versão já mais atual, ou seja, o qual as empresas como nós têm arquivos que fazem esse processamento de maneira melhor. Então, no caso da nossa empresa, a gente sempre vai utilizar PDF X4 no formato da impressão. Então, aqui nesse formato de impressão, cuidar sempre nessa configuração aqui que está marcado essa opção aqui. Vamos ver mais alguns itens. Resolução de 72 a 150 dpi é aquela parte que eu mostrei depois, antes ali para vocês, que é em relação a tamanhos grandes de arquivos, a gente trabalhar sempre com o menor dpi possível. Lembrando que isso vale só para arquivos grandes. Se a gente for fazer um arquivo, por exemplo, de 3 por 3 centímetros, tá, o qual tenha informações dentro deles, textos, informações, imagens, e a gente converter para dpi pequeno, as informações vão ficar ilegíveis. Então, nos formatos pequenos, sempre deve ser convertido para 300 dpi. Converter tudo para CMYK. Essa parte aqui é questão principalmente de artes mistas. Como eu falei na parte anterior, se o arquivo é RGB, tu deixa ele RGB, se ele é CMYK, deixa ele CMYK e deixa que o software lá faz a conversão. Mas no caso, quando for arquivos mistos entre RGB e CMYK, converter tudo em camada única, tá? Principalmente aí, converte tudo direto em CMYK, faz a conversão em CMYK com a impressão sobreposta, para não haver problemas. O que vocês devem cuidar também em questão a artes e cores. Preto é uma das cores responsáveis por ter alguns problemas. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que essa aqui seja a arte qual a gente está trabalhando para o nosso cliente. E a gente precisa fazer uma continuação. Vou fazer bem a grosso modo aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Por exemplo, aqui essa cor aqui é o 0 RGB. Eu vou pegar uma cor aqui, na hora de fazer a arte, vamos dizer que eu usaria o 100-100-100 do CMYK. Então, aqui nós estamos com 100-100-100, aqui nós estamos com 0 RGB. No momento que nós fazermos essa parte de exportação, vamos supor que eu pego esse aqui seja o arquivo final, esse aqui eu vou mandar para impressão. Aqui a gente não consegue ver a diferença entre uma cor e outra. Então, quando chegar lá na hora de imprimir, tu vai ver que essa tonalidade daqui vai ficar num tom de preto e essa aqui vai ficar num outro tom de preto. Então, sempre muito cuidado nisso, ou seja, todos os tons de preto da mesma imagem tem que ser o mesmo tom. Não dá para começar com um 100-0000, depois usar um 100-100-100-100 e pegar mais um RGB, porque daí cada tonalidade de preto na criação da arte final vai ficar com o tom diferente. Tá? A solução ideal para esse tipo de situação aqui seria nós pegarmos a tonalidade, né, do qual é a imagem, a gente vai copiar para cá. Só que aqui nós temos uma cor no formato um arquivo no formato vetor e aqui a gente tem no formato JPEG. Se nós exportarmos assim, mesmo assim, essa cor
aqui que tem no formato vetor e essa cor que tem no formato JPEG vai dar diferença na cor na máquina. Então deve-se copiar a cor e converter ela em bitmap em camada única. Então aqui, por exemplo, que é tudo RGB, eu converteria isso aqui no formato RGB, garantido sim que essa mesma cor que vai ser impressa nesse lado aqui vai ser aqui e não vai ter diferença no software de RIP no software de impressão. Sangrias, depois eu vou abordar essa parte de sangria na parte de linha de corte de imagem, tá? Imagens de banner e de tudo mais, não vamos conversar agora. Fontes, sempre é bom falar. Qualquer tipo de texto o qual está sendo criado tem que ser convertido em curva no formato final antes de imprimirmos. Então é aquela coisa básica, no arquivo final, agrupar tudo, dá um Ctrl G, tá tudo certinho, converte tudo em curva. Precisa converter em bitmap, converte, para confirmar que esses textos que estão indo lá, o software vai reconhecer, porque se isso aqui chegar no formato texto e o computador o qual vai estar sendo impresso não tiver a mesma fonte, ele vai fazer a conversão sozinho para uma fonte qual ele tem e vai dar diferença de fonte. Então acho que basicamente aqui a gente abordou os principais pontos da parte de fechamento de arquivo. Nos próximos vídeos aqui a gente entra mais em detalhamento sobre fechamento de banner, fechamento de algum outro material para nós ter um conteúdo mais completo, tá? Mas aqui já vai dar uma pré-luz para quem não tem o conhecimento em si em como transformar a sua arte visual, arte de criação na parte de arquivo final para impressão.